Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos somar a ação derivativa para formar o controlador PID. A ação derivativa age a partir da variação do erro. Então, se o erro variar bruscamente, a ação de controle derivativa agirá com grande intensidade de modo a corrigir a variável controlada. E para entender como o controlador PID funciona na prática, nós vamos aplicá-lo ao mesmo sistema de controle de velocidade do motor de corrente contínua. Então vejam que eu adicionei mais um elemento somador para somar a ação de controle derivativa. E para enxergar melhor qual é a contribuição do controlador derivativo, nós vamos refazer a simulação do controlador PI que nós tínhamos simulado na última videoaula, só que agora nós vamos acrescentar um distúrbio de carga de 300 Nm no instante de 1 segundo. Então, primeiramente, vamos simular o sistema de controle sem a ação derivativa, ou seja, só com o controlador PI. Então, vamos rodar a simulação e vamos plotar o gráfico do setPoint e da variável controlada. Então vejam que no instante de 1 segundo, quando eu aplico um distúrbio de carga, ocorre uma diminuição da velocidade no eixo do motor. E em cerca de 0,6 segundos, a velocidade retorna ao valor do setpoint, que é de 600 rotações por minuto. E para a gente medir melhor o impacto que esse distúrbio tem sobre a variável controlada, nós vamos plotar apenas o gráfico do erro. Então vejam só, ao aplicar o distúrbio, o erro atinge um valor de aproximadamente 40 rotações por minuto. Então nós temos aqui um erro de 40 quando ocorre o distúrbio. E com o objetivo de diminuir esse erro, nós vamos adicionar a ação derivativa, onde agora nós teremos o controlador PID. Então vejam que eu adicionei o controlador derivativo, irei aplicar o mesmo distúrbio de carga de 300 Nm e vamos ver como é que vai ficar agora o gráfico do erro. Plotando o gráfico do erro, vejam só que agora o erro atinge o valor máximo de aproximadamente 18 rotações por minuto. Então vejam só, ao se aplicar o controlador derivativo, nós conseguimos diminuir de 40 para 18 rotações por minuto. Então a ação derivativa teve uma contribuição bem interessante, que foi de diminuir o erro no transitório, que é o momento onde se aplica o distúrbio de carga. Então vejam que o controlador PID ele é um controlador rápido e capaz de eliminar o erro em regime permanente. Mesmo aplicando distúrbios no nosso processo, o controlador é capaz de corrigir rapidamente a variável controlada, de modo a minimizar o erro o mais rápido possível. Agora, o nosso objetivo é projetar os parâmetros Kp, Ki e Kd de modo a atingir os objetivos de controle. Ou seja, escolher os ganhos do controlador de modo a atingir os critérios de desempenho do nosso sistema de controle. Nas próximas aulas, nós vamos estudar algumas técnicas úteis para sintonizar os ganhos do controlador PID. Muito obrigado pela atenção e bons estudos!